Desafios não faltaram ao longo desses 10 anos. Acho que os primeiros desafios que a gente enfrentou no negócio eram desafios logísticos, né? A gente começou como e-commerce e já com a prerrogativa de atender o Brasil todo e transportar vinho, que é uma bebida que vem dentro de uma embalagem de vidro, que se quebrar mancha o que está perto e danifica toda a carga, ainda é um desafio, na época era um desafio ainda maior. Tivemos desafios tecnológicos também muito grandes, né? A gente começou com a premissa de desenvolver toda a plataforma tecnológica dentro de casa, desenvolver o primeiro aplicativo de vinhos dentro de casa, mas o maior desafio é estar sempre atento às demandas e expectativas do cliente e garantindo que a gente é capaz de entregar não só aquilo que o cliente espera, como superar as expectativas em termos de produto, em termos de prazo de entrega, em termos de usabilidade, experiência de navegação. A gente, de fato, sempre teve uma orientação a dados, captura de dados muito grande, então todo dado de navegação, todo dado transacional do cliente, a gente sempre fez questão de ter um repositório muito rico e fazer todo tipo de análise para entender esse comportamento e, mais que isso, também está acompanhando o cliente, né? Hoje nós temos uma loja, antes a gente não tinha loja, então a gente carecia da barriga no balcão, então toda a informação vinha ou dos dados que a gente capturava ou de fato de trazer o cliente para dentro. Nós também fizemos questão de, ao longo desses 10 anos, acompanhar muito o nosso cliente nessa jornada, com educação, com conteúdo, e o que a gente vê é que o cliente que começou conosco lá atrás, hoje, já tem uma experiência no universo do vinho diferente, conhece mais o seu paladar, sabe mais sobre a harmonização, conhece tecnicamente mais do produto, e a gente tem que garantir que a gente segue servindo esse cliente com produtos, experiência, conteúdo e educação que caibam no repertório e naquilo que ele deseja, mas de fato sempre muito pautado em escutar o cliente, quer seja através dos dados, quer seja através dos feedbacks, quer seja trazendo ele para próximo, e agora com a oportunidade de ter uma loja também onde a gente tem um corpo a corpo muito mais forte. A gente sempre olhou esse tema da omnicanalidade, ou da multicanalidade, como algo que fazia parte das nossas ambições, mas hoje a gente entendeu que era um momento ideal para ter a loja, quer seja para estar mais próximo desse cliente, como também do ponto de vista da loja servir como um ponto adicional na nossa experiência de relacionamento com o cliente. Então a gente entende que tem muitos elementos nos quais as experiências se complementam, né? O cliente hoje não é um cliente digital, é um cliente de loja, ele é um cliente evino e ele quer ter esse relacionamento com a marca pelo canal que seja mais conveniente. E o ambiente físico hoje está a serviço também do atendimento desse cliente, mas também para servi-lo pelo digital como um ponto avançado de entrega. A loja, de fato, a gente fez questão da loja conversar muito com o nosso universo, né? Então o nosso universo é vinho, o nosso universo é tecnologia e o nosso universo é trazer o vinho com uma linguagem um pouquinho mais democrática, mais cool, menos tradicional. A gente traz muitas experiências para o cliente, a ideia é que o cliente venha e tenha de fato um momento de descoberta do vinho, quer seja pela degustação, então a gente tem máquinas para servir vinho por taça, a gente tem uma experiência do cliente fazer o blend deles à base de diferentes uvas, né? Então a partir de vários varietais o cliente pode brincar de fazer o assemblage dele e ter um vinho único, depois customizar o rótulo, levar isso para casa, engarrafar aqui, fechar e levar para casa, dar de presente, consumir. A gente tem um espaço para jogos, a gente tem o nosso jogo de tabuleiro que é o Baco, que os clientes se reúnem aqui para jogar. A gente tem experiências de realidade virtual, a gente tem muita tecnologia dentro da loja a serviço do cliente descobrir o vinho dele. A ideia de fato é que a jornada na loja seja muito divertida, seja muito educacional e, de novo, complemente muito tudo aquilo que a gente tem já hoje dentro do ecossistema digital. Nossa intenção ao longo do ano de 2023 é fechar o ano ao menos com 15 lojas. E acho que tem um turning point muito importante que é de fato capturar as sinergias que existem hoje entre o físico e o digital, mas depois assegurar que esses mundos andam junto no que diz respeito ao relacionamento com o cliente, no que diz respeito a toda a plataforma e o repositório de dados, a toda a inteligência, customização e personalização. Esse é um desafio
que existe, é uma empresa multimarcas e multicanais, né? Então, Vissimo tem Evino e Gran Cru, e como canais de atendimento temos loja, temos site, temos aplicativos, temos televendas, temos as confrarias e clubes, temos N canais, e acho que o principal aprendizado é como garantir que a gente tenha um portfólio, um catálogo de produtos que assegure para cada uma das bandeiras, né, Evino e Gran Cru, seu diferencial, ou seja, que converse com o seu público, porque não são os mesmos públicos dos dois lados, então existe alguma sobreposição de público, mas cada uma delas tem que garantir que conversa com a sua audiência. E depois, dentro dos canais, a gente tem que garantir que alguns canais também estão blindados entre si, para evitar alguns conflitos de canal, conflitos de preço que podem acontecer, mas que também tenham distinções, né? Então, por exemplo, a própria loja física versus o que a gente faz dentro da distribuição, que é o nosso negócio B2B, para atender outras lojas, vamos dizer, multimarcas ou restaurantes, a gente tem que garantir que o portfólio da nossa loja física não é o mesmo portfólio que eu ofereço para um supermercado ou para uma loja multimarca, senão eu perco o meu diferencial de atrair público e trazer tráfego para a minha loja própria. Então, ao longo desse ano e meio, a gente teve um aprendizado muito grande de como montar isso que a gente chama de uma matriz de produtos, classificar, estratificar e assegurar que onde tem que haver sobreposição para capturar o máximo de valor exista, mas onde a gente tem que garantir identidade e segregação, a gente consegue garantir. Como Evino, né, a gente nasceu já com esse modelo de flash sales, né, que pressupõe rotatividade, oxigenação de canal e esse giro do portfólio o tempo todo. Um dos desafios foi também trazer essa dinâmica, né, que é muito mais efêmera, rotativa e fugaz para o ambiente físico, que não é como é operada uma loja da Gran Cru, por exemplo, né, onde o catálogo é muito mais perene e permanente. Então, o Evino tem essa característica de oxigenação e a gente está trazendo novidade o tempo todo.